Capítulo 4. É um amor ímpar entre o pai e a mãe, entre a luz e as trevas. Um não pode existir sem o outro, e ainda assim, eles nunca podem ser unos. Das Escrituras Sagradas. A mulher loira deu um passo adiante primeiro, desentrelaçando a mão de seu amante. Ela cruzou a clareira em poucas e longas passadas e parou a apenas alguns metros de onde Manuele estava. De perto, viu que as feições da mulher eram mutiladas. Seu nariz, gravemente quebrado, o osso projetando-se da pele em uma junta afiada. Seus lábios eram carnudos, embora um pouco inchados, e Emanuele viu que o inferior estava fendido ao meio. Seus seios pendiam pesados e nus, e a cabeça se inclinava para o lado, como se faltasse ao pescoço a força para manter o crânio ereto. A mulher de cabelos pretos a seguiu cautelosamente depois, avançando pela grama e pelas samambaias. Era mais alta e mais bela, e caminhava com a graciosidade titubeante de uma corça. Parou logo atrás da amante e deslizou uma das mãos pela cintura dela, como se para puxá-la de volta. Mas a mulher a enxotou e avançou mesmo assim, estendendo a mão para Emanuele como sem saudação. Seus dedos eram pálidos e tortos, tão deformados quanto os de Abraham, e estavam dobrados em torno de algo pequeno e preto. Um livro encadernado em couro. A mulher pálida apertou o tomo contra o peito de Emanuele, que cambaleou para trás, caindo no tronco de um pinheiro próximo. A boca da mulher se retorceu em algo parecido com um sorriso. Pegue. As palavras estavam no vento, fervilhando pelos galhos das árvores. Os joelhos de Emanuele ficaram fracos ante ao som. É seu. Suas mãos tremeram ao aceitar o presente. O livro era pesado e estranhamente cálido ao toque, como se sangue fluísse pela encadernação. Ao pegá-lo, Emanuele não sentiu medo com a presença das mulheres, nenhuma vergonha perante sua nudez. Era como se a alma dela não estivesse mais ligada ao corpo. O balido sufocado rompeu pela floresta, quebrando seu transe. Judas! Emanuele ficou alerta e virou-se para as árvores. Conseguiu cambalear alguns passos adiante, apanhou a mochila do chão e enfiou o livro no bolso da frente antes de começar a correr. Os galhos agarravam seu vestido e fustigavam suas bochechas. Ela não sabia dizer se era o vento ivando em seus ouvidos ou as mulheres a chamando de volta para a clareira. Mas a cada passo, a cada investida, a floresta parecia engoli-la. O matagal se adensava, as copas das árvores se aglomeravam cada vez mais baixas, as sombras se revolviam feito nanquim tremexido. Ela não deu importância, continuou correndo. A bota de Manuele ficou presa na raiz de uma árvore e ela caiu, atingindo a terra com um baque surdo. A garota ergueu-se do chão arfando e viu um rosto familiar examinando-a das sombras. Judas. Mas não era Judas inteiro, apenas sua cabeça, decepada, sangrando, equilibrada em cima de um coto de árvore ali perto. Ela tapou a boca ante a visão dele, contendo um grito e a bilha que gelou sua garganta. Começou a tremer, grandes espasmos que a atormentavam com tamanha violência que ela mal conseguiu ficar de pé. Emanuele voltou a correr, até mais rápido dessa vez, cortando o matagal e os pinheiros, desesperada para escapar. E pela graça do pai, ela escapou. As árvores começaram a se espaçar. As sombras retrocederam e, gradualmente, o bosque deu lugar às planícies de Betel. Emanuele, enfim, viu a trilha sinuosa que a levaria para casa. Ela desabou na beira do bosque,
se arrastando de gatinhas para longe das sombras das árvores, enquanto lutava para recuperar o fôlego. Conseguiu se forçar a ficar de pé, vacilante e nauseada, enquanto mancava pelo resto do caminho até sua casa nas clareiras, cambaleando pelas trilhas como se estivesse pesos atados aos tornozelos. Ao se aproximar da terra dos Mor, viu Marta, Ana e Glory caminhando pelos pastos altos e milharais mortos, todas segurando lanternas e chamando por ela. Emmanuel gritou e elas se viraram. Glory foi quem irrompeu adiante primeiro, a bainha de sua camisola açoitando os tornozelos. Ela agarrou Emmanuel pela cintura em um abraço apertado. Ana veio em seguida, louvando aos céus enquanto erguia uma das mãos até o rosto de Emmanuel. Ela tocou os arranhões ensanguentados provocados pelas silveiras, o lábio cortado, o queixo machucado. O que aconteceu? Emanuele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela ergueu o olhar para Marta, que estava parada a alguns metros atrás, com a lanterna baixada, os olhos semicerrados. Em silêncio, ela baixou e levantou a cabeça, gesticulando para que as três voltassem para a casa da fazenda. Glory relaxou o aperto ao redor da cintura de Emanuele. Ana recuou e as quatro caminharam pelo pasto em silêncio. Após entrarem na casa, Ana conduziu Glory escada acima, pausando apenas para desejar boa noite a Emanuele e Marta. Foi só depois que as duas terem desaparecido em seus respectivos quartos que Marta se virou para a neta e falou: "Venha comigo." Marta a levou pela sala até a cozinha, que estava às escuras, exceto pelo brilho tépido da lareira. Ela tirou um atiçador de ferro do gancho e revolveu o fogo. Então recostou o cabo na parede da lareira, emparando-o nos tijolos de modo que a ponta de ferro permanecesse no meio das chamas. "Você vendeu o carneiro?" Emanuele balançou a cabeça. "Então onde ele está?" A garota fechou os olhos. Ainda conseguia ver a cabeça de Judas equilibrada no topo daquele toco, o sangue dele marcando a árvore. Eu o perdi. Eu o perdi na mata." "Você foi até a Mata Sombria? À noite?" "Foi sem querer", disse Emanuele suavemente, seu lábio cortado latejando. Judas se soltou e correu para o meio das árvores. "Achei que pudesse encontrá-lo, mas caiu uma tempestade e eu me perdi. E depois veio a noite. Eu sinto muito, foi perigoso e insensato. Eu deveria ter sido mais ajuizada e dado ouvidos à senhora." Marta pressionou a testa em uma das mãos. Parecia velha naquele momento, mirada, como se os acontecimentos da noite tivessem sugado o pouco de juventude que lhe restava. Abraham não havia sido o único a se deteriorar com o passar dos anos. Emanuele também tinha visto Marta sofrer. Ela sabia que sua avó se aferrava às doutrinas e escrituras não por fé, mas por medo. Pois, embora Marta tivesse apenas murmurado o nome da filha, Emanuele sabia que ela vivia à sombra de Miriam. Tudo o que Marta fazia, das orações à caridade, era só uma tentativa fútil de escapar da maldição da morte da filha. "Eu vi uma coisa", disse Emanuele. A sua própria voz parecia distante e alheia, como se algum estranho tivesse falado em outro cômodo. "O quê?" Uma luz terrível ardeu os olhos de Marta. "O que você viu?" "Mulheres. 2 mulheres na mata, sozinhas." Emanuele fechou os dedos ao redor da alça da mochila. Lá no fundo, o estranho livro parecia tão pesado quanto uma pedra. Ela sabia que deveria entregá-lo a Marta, mas não o fez. Não podia. As palavras ao vento proferidas pelas mulheres brotaram em sua mente. "É seu." Emanuele nunca tivera muitas coisas. Às vezes, sentia que mal pertencia a si mesma. A ideia de desfazer-se de um dos seus poucos pertences no mundo era quase intolerável.
pior do que o açoite. Não podia desvencilhar-se dele. E o que essas mulheres estavam fazendo na mata? Emanuele engoliu em seco. Por um instante ela se lembrou de como havia se sentido quando fizera sua primeira confissão, sentada na ponta de uma cadeira da cozinha, nas sombras, com o apóstolo Amos à frente dela, de senho franzido e segurando as escrituras. Ele lhe perguntara se ela já havia cedido ao pecado da carne, ou se, à noite, suas mãos vagavam para onde não deveriam. Marta bufou e Emanuele voltou ao presente. Elas estavam juntas, de mãos dadas, e os olhos delas eram estranhos, vítreos, brancos. Elas pareciam doentes, quase mortas. Os lábios de Marta se contraíram, então se torceram tão violentamente que, sob o brilho baço da lareira, pareciam Abraham. Sua mão tremia quando ela a estendeu para o atiçador outra vez, agarrando o cabo de ferro enquanto retirava do carvão, quente, vermelho e fumegante. Estenda a mão. Emanuele deu meio passo para trás, por mais que tentasse. Não conseguia se forçar a abrir os dedos. Suas unhas cortavam fundo a parte macia das palmas. O olhar de Marta tornou-se mais sombrio. Será a mão ou o rosto? Escolha. Cerrando os dentes, Emanuele levantou o braço e estendeu a mão para o brilho sangrento da luz do fogo. Por sua vez, Marta murmurou a prece do pecador. Atenta ao teu olho e ao desejo do teu coração. Contém tua língua e cessa teu ouvido. Repara no chamado do sussurro do teu pai. Não te demora perto dos demônios. Desvia teu coração da tentação do pecado e quando tua alma se desencaminhar, busca o consolo através da verdadeira confissão, na expiação contra o teu caminho. Marta apertou ainda mais o cabo do atiçador e baixou a ponta incandescente para a parte chata da palma de Emanuele, pela glória do Pai. A dor causticante da queimadura pôs Emanuele de joelhos. Ela reprimiu um grito por entre os dentes cerrados e desabou, chorando, apertando a mão no peito. Sua visão se foi por um instante e, quando seus olhos se focaram novamente, ela se viu recostada em um dos armários da cozinha. Marta no chão ao lado dela. O tênue cheiro da carne chamuscada pairava. O mal é doença e doença é dor, disse Marta, parecendo ela mesma prestes a chorar, como se dar o castigo fosse tão ruim quanto o castigo em si. Está me ouvindo, criança? Emanuele assentiu, refreando um soluço. Com sua mão boa, ela puxou a mochila para perto, tremendo que a avó pudesse revistá-la e encontrar seu livro. Diga que entende. Jure. Emanuele arrastou as palavras ao fundo da barriga. A mentira tinha um gosto amargo quando passou roçando na sua língua. Eu juro.